Bom dia, gente. Hoje a gente vai continuar falando de restrições, tá? E depois vai começar a falar de perturbações da medida. Acho que talvez já tenham visto, pelo menos uma passada bem rápida que o senhor viu sobre isso. Como incluir perturbações no modelo de predição e usar isso. Então, vou passar mais ou menos rápido, para não ficar repetindo um monte de coisa que ele já falou. Mas, então o que a gente viu na aula passada foi, até a aula passada na verdade, que a gente consegue transformar o problema do VPC em problema de perturbação como esse aqui, minimize o meio de ΔU, onde vou botar aqui o que é vetor. Esse ΔU vetor. Então você tem um vetor ΔUs, o que continha esse vetor ΔUs? Os incrementos do sinal de controle de K até K mais NU menos 1. Então, vocês tinham todos os ΔUs do instante, que seria o que eu vou aplicar agora e o que eu vou aplicar para frente, tá? O tamanho do horizonte de predição. Então lembra que isso aqui estava diretamente, o tamanho, a complexidade do problema de otimização estava diretamente relacionada ao tamanho desse ΔU. Quanto maior for o ΔU, mais incrementos de controle eu tenho que definir no instante atual. Então, apesar de eu aplicar na planta só o ΔU de K, eu faço um plano que leva em conta todo o horizonte NU. Então, vou determinar NU, o tamanho desse vetor vai ser NU. Tá? Então, quanto maior for esse vetor, mais complicado vai ser o problema de otimização. Mais tempo vai demorar para ele resolver o problema de otimização. Tá? Então, a gente tem aqui, isso aqui é matriz, isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, isso aqui também é vetor na verdade, isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, isso é vetor, isso é vetor. Então, a gente tem um problema de otimização, que é um problema de otimização que chama de método de programação quadrática, tá? Porque a gente tem aqui um ΔU ao quadrado, o quadrado em vetor é ΔU transposto ΔU, então a gente tem uma matriz de ponderação H e um termo quadrático, e aqui um termo afim. E sujeito a restrições que são restrições afins. Então a gente tem restrição de desigualdade e pode ter uma restrição de igualdade. Tá? Então tudo que a gente modelou por enquanto foi, primeiro, a gente descobriu como achar esse H e esse F0. Como é que fazia isso? Pegava o modelo, jogava como um carimba, fazia as predições para frente, usando a Diofantina ou o que quer que vocês quisessem fazer. Chegava em uma série de vetores e matrizes, que levavam em conta a ponderação, horizontes, modelo da planta, e tudo que fosse conhecido conhecido do passado vai depender da resposta livre, mas que vai entrar nesse vetor F0 que vai mudar cada vez. Mas você chegava numa formulação como essa, e o H era constante em todo caso, independentemente da condição da planta, mas o F0 mudava a cada período de amostragem, porque a resposta livre entrava aqui. Tá? Então você tinha que resolver um problema como esse aqui a cada instante de amostragem. As restrições que a gente começou a falar na aula passada são uma das grandes vantagens do GPC, ou de qualquer MPC, que a gente consegue colocar restrições formalmente, explicitamente no problema. Então a gente resolve o problema pensando que ele é um problema restrito. Tá, e tem diferença de eu fazer isso ou de eu simplesmente calcular o sinal irrestrito e truncar? Tem. Então, o que a gente... Vou tentar fazer um esquema bem simples aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo. Vamos imaginar que o nosso controlador tem um NU igual a 2. Então, vou determinar o ΔU de K e o ΔU de K no próximo instante. Eu vou representar isso como um espaço de solução 2D. Então, tem aqui... Vamos botar ΔU. Vamos pensar, o controlador, independentemente de ele estar calculando ΔU, ele está calculando U. Fica mais fácil de representar, porque senão vai ficar umas retas aqui. Eu vou botar uma restrição, ou eu boto restrição no incremento, mas acho que fica mais fácil a gente interpretar. Eu vou colocar simplesmente aqui. Aqui é U de K, aqui é U de K mais 1. Então, vamos pensar, nosso controlador está, de alguma forma, independentemente de ele representar como ΔU, ele está querendo calcular o U no instante atual e o U no instante seguinte. O ΔU é um artifício que a gente coloca lá para modelar, né? A gente colocava e isso, de certa forma, garantia ação integral, porque a gente tinha um funcional que dependia de ΔU. Então, em regime permanente, você espera que o ΔU não varie, esse tempo vai para zero e o erro também vai para zero, e tudo vai para zero e fica o controlador equivalente para a equação integral. Mas, no fim das contas, o que o controlador quer encontrar é um U de K e um U de K mais 1. Se eu tiver restrições, concordam comigo que se eu tiver uma restrição no tamanho do controle, tanto o U de K quanto o U de K mais 1 vão estar limitados a um certo valor. Estou colocando só a restrição de valor máximo aqui.
Então eu digo que o U de K máximo aqui é o U de K mais 1 máximo, que na verdade vai ser o U máximo que eu permito. Tá. Então a solução ela deveria estar dentro dessa região aqui. Se a gente chega numa solução, o MPC chega numa solução que está colocada aqui. Concordam comigo que a solução para o caso irrestrito e para o caso restrito é exatamente a mesma? Então eu poderia simplesmente calcular o problema irrestrito e aplicar isso aqui. Então se eu não tenho restrição ativa, ou seja, se eu caio numa solução, eu só vou descobrir se eu tenho restrição ativa ou não depois de eu calcular. Mas se eu calculo e caio aqui dentro, eu posso aplicar esse sinal. Então o que acontece se eu caio aqui? Significa que agora a melhor solução, a solução ótima no caso restrito, seria eu aplicar um U de K que é maior que o meu limite e depois aplicar um U de K mais 1 que é menor. O U de K mais 1 eu até consigo fazer, mas o U de K não. Só que eu não tenho garantia nenhuma de que a melhor solução vai ser eu simplesmente saturar e trazer o U de K para cá. Ou seja, essa solução aqui, que é factível, ela não necessariamente é a melhor solução do problema. Possivelmente não vai ser, porque eu vou estar aplicando um U de K que vai ser menor do que eu gostaria, então provavelmente o U de K mais 1 ele também vai mudar um pouco em relação ao U de K original. Então dá para fazer isso aqui analiticamente para problemas pequenos, a gente consegue fazer analiticamente, pegar e chegar em solução, mas provavelmente isso vai levar a uma solução que o ideal seria fazer uma projeção usando uma outra mudança de coordenada que vai levar para lá. Quem vai resolver isso aqui para vocês é o problema de programação quadrática, mas a solução provavelmente vai estar na borda. Só que ela vai estar na borda de alguma forma que não é uma projeção direta. É uma projeção seguindo alguma linha preferencial aqui, que vai ser a linha aqui. Enfim, eu acho que não adianta a gente chama programação, não sei se é programação convexa ou programação quadrática. Mas tem uma disciplina aqui da pós que vê isso aqui, é quadrado, é convexo, eu acho, né? É só quadrado? Convexo. Tá. Então lá se vê programação linear, programação quadrática, mas lá vocês veem técnicas de como fazer isso. Tá? Não vou entrar em detalhes da coisa, mas dá para fazer uma mudança de coordenadas aqui, que vocês pegam. Essa função custa, aqui ela é uma função elíptica. Se vocês fizerem uma mudança de coordenada para transformar ela num círculo, vocês conseguem pegar a menor distância e isso vai definir qual é essa projeção que deve ser feita. Mas vocês verem lá na outra disciplina. Se alguém quiser, depois eu posso passar um artigo, um material para vocês olharem isso, mas não vem bem ao caso porque a gente vai trabalhar tipicamente com um problema, uma solução num problema que vai ser usando um método numérico e vocês vão encontrar uma solução que vai ser já essa solução aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que não necessariamente a melhor solução é simplesmente truncar. Se eu cheguei a um U de K igual a 1,2, o limite é 1, não quer dizer que a melhor solução vai ser eu aplicar agora o melhor plano vai ser eu aplicar o U de K igual a 1 e o U de K mais 1 igual ao valor que deu aqui. E eu posso levar para uma outra projeção. Tá claro isso? Então, por que de usar o método numérico para resolver o problema? Tá, então a gente vai representar isso como uma desigualdade. Essas restrições, tem que ter o sinal de controle menor ou igual a tanto. Concordo que não é igual a 1, tem que ter o sinal de controle menor ou igual a 1. Então eu represento isso na forma de desigualdade. Quando é que eu usaria uma restrição de igualdade? Vamos pensar, desigualdade. O que a gente pode modelar como restrição de desigualdade? Quero que o incremento de controle seja menor do que um certo tanto. Então eu tenho uma válvula que abre no máximo uma volta por segundo. Para modelar isso como uma restrição de incremento de controle, eu consigo colocar aqui. Sinal máximo, a válvula abre no máximo 100% e no mínimo 0. Então também consigo colocar como uma restrição de desigualdade no sinal de controle. Isso a gente viu como modelar. Quero dizer que o nível de um tanque não pode passar de 100%. Se eu estou controlando o nível do tanque, isso já é uma variável que não é mais uma variável manipulada, variável de processo. Mas eu consigo também botar restrições na variável de processo. Na verdade, eu não consigo colocar na variável de processo, mas a gente consegue colocar na predição, consegue usar o modelo para ver como isso vai se comportar no futuro e colocar uma restrição, assumindo que o modelo é ideal, vai funcionar. Se não for ideal, não vai funcionar. A gente consegue colocar restrições
Pode ter várias aqui, sei lá, sobre sinal, quero que o sobre sinal seja menor que um certo tanto, mas tipicamente são menores ou iguais. Existem casos nos quais a gente quer efetivamente que tudo seja igual. Eu posso ter uma composição de duas variáveis que sempre tem que respeitar uma proporção. Então eu coloco um certo tanto de solvente e para aquele tanto de solvente eu tenho que colocar um tanto de soluto também. Tem que manter sempre uma certa proporção nas duas variáveis manipuladas, ou em duas das variáveis manipuladas, por exemplo. Nesse caso eu consigo colocar isso aqui. Quer dizer que sempre o sinal de controle U1 e o U5 tem que manter uma certa proporção. Então eu consigo colocar como uma restrição de igualdade. Outro exemplo, eu quero que ao fim do horizonte de predição, meu erro seja zero. Ou seja, minha saída vai efetivamente para a referência no fim do horizonte de predição. Eu consigo representar isso como uma restrição de igualdade. Tá? Mas geralmente a gente vai trabalhar com restrições de desigualdade. Mas nada impede a gente colocar restrições de igualdade também. Lembra como é que funcionava aquelas duas que a gente modelou? Então o que a gente modelou na aula passada? Restrição de desigualdade no incremento de controle e no valor absoluto do controle. Como é que modelava a desigualdade de controle? Já está direto, então, notem que o problema, todo problema é calculado em ΔU, então a gente sempre tem que levar a formulação da desigualdade para ΔU. Tá? Então, para incremento de controle é fácil, porque já está direto em ΔU. Então eu digo que o ΔU no instante ΔU em K, mais todos eles tem que ser menor ou igual a um certo tanto. Tá, e se a restrição estiver para o outro lado? Eu quero que o sinal seja maior, o incremento seja maior do que um certo valor. Multiplica por menos um dos dois lados, vai inverter o sinal ali, vocês conseguem modelar isso. Então, a gente viu o primeiro caso, que chamando de 1, 2, 3, então, a gente tem um mínimo menor ou igual que ΔU menor ou igual que 1 máximo. Então, estou representando o incremento de controle como U minúsculo, barra em cima, barra embaixo. E nesse caso, simplesmente ficava então a matriz identidade. Eu vou representar o outro lado aqui como menos, então identidade está associada àquele, menos identidade está associada a esse. ΔU menor ou igual que o máximo e aqui menos o mínimo. Tá? Estou assumindo que esse mínimo aqui é vetor, na verdade está uma anotação meio confusa aqui, mas eu vou botar a anotação que a gente usou na aula passada, vou botar um vetor aqui, tá? Isso vezes um vetor. Se um vetor é os elementos todos de 1, a gente quer isso para todo o horizonte. Então isso aqui é um vetor todo de elementos 1, então coloco isso aqui como matriz A e isso aqui como matriz B. Tá, para modelar a restrição no sinal de controle absoluto, no sinal de controle absoluto a gente tinha que fazer um artifício que era escrever o U atual, ou o U como um valor, uma representação em ΔU. Como é que a gente fazia isso? Vai dar o resultante vai ser uma matriz triangular inferior. Isso vinha do quê? Que a gente escrevia U de K mais J como sendo o U de K menos 1, que é conhecido, mais ΔU em K, mais ΔU em K mais 1, até mais ΔU em K mais J. Então lá no instante K mais J eu estudava uma matriz triangular inferior de elementos 1. Que a gente chamou de T. Então isso dá 0, 0, 0, 0, 0. Então, é uma estrutura de matriz triangular inferior de 1. E a gente representava então a restrição, botei a matriz no lugar da desigualdade, mas enfim, um mínimo menor ou igual que U, vou botar U como vetor U, menor ou igual a 1 máximo. Então, isso dava uma matriz T, aqui menos T, tem que trocar de cor. Então, dá uma matriz T menos T, ΔU menor ou igual, e aí aqui aparecia o U de K menos 1.
só que o U de K-1 é conhecido. Apareceu o U de K-1 para eu ter o ponto de... O delta U de K vai depender do delta U de K e do U de K-1. O U absoluto de K mais 1 vai depender do delta U de K mais 1, do delta U de K e do U de K menos 1. Então eu escrevia tudo em função de U de K menos 1. Então ficava aqui o máximo menos o vetor 1, não, o vetor 1 vezes o máximo menos o U de K menos 1, isso, né? 1 menos 1, isso, menos U de K menos 1, e aqui ficava o vetor 1 vezes menos o mínimo mais U de K menos 1. Então, isso é um vetor B, matriz A, e a gente tem a desigualdade. Se eu quiser juntar as duas, quero ter desigualdade no incremento de controle e no sinal absoluto de controle. Tem problema? Não, não tem problema, eu pego e vou juntando os blocos conforme a necessidade. Eu vou mostrar para vocês aqui dois casos de simulação em que a gente tem a restrição. Deixa eu só ver aqui qual é a função de transferência, se não me engano, vai mudar, só para a gente ter uma resposta que tem alguma restrição. O caso que a gente vai usar é 1 sobre 2s ao quadrado. Então, o exemplo vai ser g de s igual a 1 sobre 2s quadrado mais 2s mais 1. E a gente tem um atraso de 5. E na menos 5s. Então, eu vou dar duas simulações para vocês e para mostrar como a gente modela o incremento no sinal de controle e como modela o incremento no controle absoluto. Alguma dúvida por enquanto? Não. Vou apagar a luz aqui na frente para ficar mais fácil de enxergar. Então esse programa vocês têm já disponível para vocês no Moodle. Ele é um programa que calcula, dado aqui um cenário de simulação, calcula, eu passo a planta, o modelo da planta, a planta real, os parâmetros do horizonte, delta lambda. E aqui eu passo, então, matriz do problema de otimização, que são aqueles que a gente calculou. Aqui está chamado de B, A e B, então aqui são os... Esse aqui é a matriz que modela a restrição. Matriz de identidade, tamanho NU, menos matriz de identidade, tamanho NU. Então está modelando o incremento do delta U. Aí aqui é o limite máximo e mínimo da restrição, 0,2 menos 0,2. Aqui faz os cálculos, e quando chama o quadprog, passou em algum ponto aqui, mas quando ele chama o quadprog ele coloca os dois. Enfim, mas ele... Aqui, quadprog HFAB. Então chama H e F, que eram as duas matrizes que a gente trabalhava, o A e B, que são as matrizes de restrição. Matriz de restrição e vetor de restrição. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o sinal cresce seguindo a taxa máxima de 0,2. Dá para ver lá? Deixa eu dar um zoom aqui. O sinal cresce, não cresce instantaneamente como seria esperado. Para que ele tenha uma mudança de referência, ele deveria crescer rápido e depois decaindo.
que não, aqui ele cresce com taxa máxima de 0,2 obedecendo aquela taxa que a gente colocou. Tá, daria para a gente plotar o ΔU também, vai ver que nunca vai ser maior que 0,2 ou menor que menos 0,2. Então, o programa de otimização leva em conta isso. Se a gente tirar essas restrições, deixa eu comentar isso aqui. E tirar as restrições, vocês vão ver que a resposta é bem diferente. Tenho aqui uma subida que tem um ΔU já de bem alto, 0,8, e depois quando entra a perturbação ele vai tentar instantaneamente compensar. Tá? Então a resposta fica bem diferente do que o caso que a gente considera a restrição. Então tem aqui vai até menos 4, nós controlamos instantaneamente base de 1 para menos 4, e aqui ele obedece máximo 0,2 e todas as restrições 0,2. Tem um outro exemplo que mostra a restrição no sinal de controle. Exatamente o mesmo exemplo. Coloca aqui a restrição sobre o sinal de controle, quer dizer que o sinal de controle vai no máximo a 1,2. Aqui notem que nesse caso restrito ele está indo a 1,6. No outro caso eu não lembro quanto ia exatamente, mas eu quero dizer que o sinal de controle pode ser no máximo 1,2. Então se eu olhar isso aqui, não, esse aqui está saturado para menos. Tá, aí o que acontece? Ele está limitado a 0,9 aqui nesse caso específico. O que acontece se eu boto uma restrição de 0,9? O ganho estático da planta é 1, a referência é 1. Então eu tenho que ter um sinal de controle de 1 para chegar na referência. Só que ele não pode deixar de obedecer o limite de 0,9 no sinal de controle. Então ele não vai chegar na referência. Ele vai obedecer o 0,9 e não vai chegar na referência, vai ter um erro estático. Quando entra uma perturbação de carga, ele consegue, porque essa perturbação de carga está somando no sinal de controle, então ele consegue chegar na referência. Mas sempre obedecendo o 0,9. A gente consegue trocar isso aqui, então H02, 0,9, 5 NU, zeros, G, matriz que lambda, aqui matriz T, triangular inferior, de tamanho NU, A, T menos T, aqui é cálculo de polinômio, aqui limite superior a 0,9, vamos botar 1,2. Essa é a resposta com 0,9, essa é a resposta com 1,2. Tá, o que é importante vocês perceberem aqui? Que, primeiro, ele obedece. Mesmo que ele não siga a referência, que aconteça qualquer coisa no processo, ele vai obedecer aquela restrição. Tá? Pode ser que não seja possível estabilizar o processo naquela condição, ele vai seguir a condição de restrição que eu coloquei. Nenhuma solução, ou melhor que seja, vai poder não obedecer a restrição. Tá, qual que é a implicação disso pensando no ponto de vista de incremento de controle e sinal de controle? Em princípio nenhuma, porque quem define o incremento de controle, quem define o sinal de controle é o próprio controlador. Certo? Então, todo mundo concorda que se eu tiver uma restrição em ΔU, o controlador consegue chegar numa solução que seja factível para esse problema? Pode ser que não seja estável, pode ser que não chegue em regime permanente, mas existe uma solução factível. E simplesmente é escolher um ΔU que esteja dentro da região. Tá, agora vamos pensar em uma restrição em Y, na saída. Isso continua sendo verdade? Ou seja, eu sempre consigo ter um ΔU que me leve a obedecer a restrição em Y? Não, certo? Por que não? Imagina. Mostrando o 0,9 ali.
Se você quisesse que a referência fosse 1, tu ia chegar... Eu não ia conseguir chegar. Então, eu tenho casos que não são factíveis. Eu posso mexer na restrição, posso mexer no sinal de controle do jeito que eu quiser, que eu não consigo chegar naquela condição. Então, uma restrição de igualdade no fim, quero que chegue a 1 naquele exemplo anterior. Ou quero que daqui a 2 instantes minha saída vá para a referência. Só que eu tenho um atraso de 5. Então eu não consigo mexer no sinal de controle, por mais que eu bote um sinal infinito agora, eu não conseguiria fazer com que minha saída chegasse no valor da referência depois de 2 amostras se eu tenho um atraso de 5. Oi? Então, pode ter uma restrição que tipo, meio que invalida a outra restrição que tu colocou. Sim, eu posso ter uma restrição, 2 restrições que pode ser que no caso irrestrito eu consiga obedecer aquilo, no momento que eu coloco a restrição deixa de outra ser verdade ou vice-versa. Tá? Então, restrição em U e delta U eu sempre consigo obedecer, porque eu defino. Eu não, o controlador, mas o controlador do seu programa, então o controlador consegue entregar um U ou um delta U que obedece a restrição em U ou delta U. Oi? Se eu tiver uma restrição de U, por exemplo, tem que ser maior que menos 1, e meu U inicial, e tem uma restrição de delta U que só pode variar 0,1, e teu U inicial é 1,5, por exemplo, menos 1,5. Tá. Nesse caso, toda a restrição já deixa de valer, mas aí, de certa forma, é um problema de programação, porque eu sei já de antemão que aquilo obrigatoriamente não vai... Mas tudo bem, concordo. Sim. Que... É o mesmo problema de ter uma condição inicial. Mas mesmo porque aí o problema é de ter a condição inicial fora da região. Eu já tenho uma solução inicial que é infactível. Então eu tenho uma solução que meu U não obedece, por mais que eu não tenha restrição em delta U. Eu já parto de um U que está fora da região possível. Então, bem, mas é um caso em que eu estou com um U que não obedece inicialmente a restrição que está colocada. Ele já está fora do domínio da solução. Se tiver restrições em delta U e em U. Sim, não necessariamente, mas sim, tipicamente sim. Mas eu posso ter uma solução que no U de K... Certo que no U de K ele vai colocar, mas o U de K-1 ele não vai obedecer já ao domínio da solução. Não seria uma variável de decisão. Seria minha condição inicial estaria fora do que deveria necessariamente ser. Tá? Mas concordo que pode acontecer de eu ter restrição em U e delta U e uma não conseguir fazer com que a outra chegue lá. Mas isso só vai acontecer se minha condição inicial estiver fora do meu domínio de solução. Então, que tipicamente não é verdade no processo real, porque eu levo ele para, não vou partir do zero para chegar lá numa certa condição. Eu levo ele até próximo da condição de operação, eu levo em área aberta até um certo ponto e depois habilito o controlador. Tá, mas pode acontecer, realmente pode acontecer. Está claro para todo mundo o problema que ele colocou? Eu parto uma solução que está fora do domínio, coloco um delta U que o delta U não permita chegar no U na primeira amostra e eu nunca vou conseguir chegar lá. Não vou conseguir chegar na primeira amostra, então eu vou ter uma solução infactível dentro no início do horizonte. Só que em Y, isso depende de um monte de outros fatores, porque em Y depende da característica dinâmica do processo, do modelo, depende de erros de modelagem, porque eu não vou conseguir colocar restrição em Y. Eu coloco restrição, a única variável de decisão que eu tenho é delta U, então eu tenho que modelar Y em função de delta U. Só que eu falei modelar, então eu parto de um modelo do processo, não tenho uma característica direta em Y. Eu tenho uma predição do que vai acontecer em Y no futuro. Então eu tenho que calcular em delta U para levar isso para Y. E isso passa pelo meu modelo de predição. Tá? Então o que a gente vai modelar agora, vamos modelar outros casos de restrição, mas agora a gente volta a discutir isso aqui em cima de um caso concreto. Alguém pode acender a luz lá para mim, por favor? Tá, então seguindo essa linha que eu falei agora, se a gente pegar e colocar uma restrição em Y, como é que a gente consegue modelar a restrição em Y? Vou dizer que vai ter um Y mínimo, menor ou igual que o Y dentro de todo o horizonte, menor ou igual que o Y máximo. Só que a gente tem que levar para essa formulação aqui. Então eu tenho que levar para uma solução que use delta U. Qual era a nossa relação entre delta U e Y? Como é que a gente fazia as predições? Esse Y aqui é um vetor de Y futuros. Y de K mais 1, K mais 2, K mais N1 até K mais N2.
Então a gente tinha aqui y é igual a g delta u mais f. Isso era a nossa predição. A gente usava, representava isso como um G, que era aquela matriz de coeficientes da resposta integral, triangular, vetor delta U, e F resposta livre. Vetor de resposta livre. Tá, eu vou pegar e substituir isso aqui. Então eu tenho o vetor 1, y mínimo menor ou igual que G delta U mais F menor ou igual que o vetor de 1 y máximo. F é vetor, não está na variável de decisão, vou passar para um lado e para o outro, então eu fico com vetor 1 y mínimo menos F menor ou igual que G delta U vetor menor ou igual que 1 y máximo menos F. Então, tenho aqui, do outro lado eu multiplico por menos 1 para chegar na restrição no formato padrão. Tá? Então, isso vai dar uma matriz que é dada por G menos G delta U menor ou igual que 1 y máximo menos F e aqui menos 1 y mínimo mais F. Então, isso aqui eu modelo limites superior e inferior, por exemplo, nível de um tanque, na saída eu quero que fique no mínimo em 0, no máximo em 100%. Ele vai calcular o problema de otimização considerando essa restrição no processo. Tipicamente é uma restrição de segurança, uma restrição que modela fisicamente o que está acontecendo. Se eu quiser apertar e dizer que o nível do tanque não pode passar de 80%, posso? Posso. Tá, e se eu quiser fazer o seguinte, eu quero que meu controle, minha saída, minha variável de processo, ela fique entre 50% e 80% do nível do tanque. Posso fazer isso? Posso. Como é que eu faço? Boto aqui o limite de 80. Tá? E se eu quiser definir isso dinamicamente, eu quero que vá crescendo, eu estou num certo ponto, eu quero colocar bandas assim, eu quero que aqui tempo, aqui y de t, eu quero que minha saída siga fique dentro de certos limites. Posso fazer? Como é que faz isso aqui? Alterando dinamicamente os limites. Tem que alterar dinamicamente os limites, então aqui deixa de ser um y mínimo fixo, eu vou ter um vetor que vai variando conforme o tempo evolui dentro da janela. Quando eu desloco a janela, eu tenho que ir deslocando esse vetor sempre um para trás e botando um novo ponto e vou fazendo isso dinamicamente. Tá? Tranquilo. Então, posso usar isso aqui, por exemplo, para em regime permanente. Eu não coloco uma referência. Eu modelo meu problema colocando limites em delta U e eu não quero ter uma referência prioritária. Eu simplesmente quero que minha resposta fique dentro de certos intervalos. Vai obedecer? Vai. O que vai acontecer? Eu vou ter a mínima variação na variável manipulada para garantir que meu processo fique dentro de um certo intervalo. Isso chama controle por banda. Eu não tenho uma referência fixa. Eu garanto que ele vai ficar dentro de um certo intervalo. Eu quero que, para o meu processo, se o nível do tanque ficar acima de 50%, está bom. Só que não pode ser mais de 100%, porque senão vai transbordar. Então eu mantenho lá, vou botar 95% por segurança. Eu vou ter que ficar de 50% a 95%. Ele vai trabalhar, o sinal de controle vai trabalhar o mínimo possível para que isso seja verdade. Então vai lá, tem perturbação, ele só vai atuar quando baixar. Então isso é usado, industrialmente isso é bastante usado. Muitas vezes eu não quero ter uma referência constante, não tem sentido ter uma referência constante. Eu não preciso ficar lá mexendo na válvula, ajustando a todo momento para ter uma referência de 85%. Basta ter mais de 50%. Então eu mantenho isso e qual que é a vantagem de fazer isso em relação a ficar lá mexendo a todo momento? Primeiro é desgaste atuador. O segundo é que eu não preciso, se eu não fico mexendo a todo instante, eu não estou a todo instante perturbando, mas mexendo no sistema. Então eu não tenho tendência à resposta, se ela está em mar aberta,
ela vai tender a ficar com um comportamento, então por mais que meu controlador não esteja super bem ajustado, eu vou ter um comportamento muito mais suave do que se eu ficar lá mexendo toda hora, que ele vai ficar oscilando em torno do valor. Agora, se entrar uma perturbação, ele vai atuar, se cair demais, sabe, começou a vazar o tanque, ele atua para levar lá para dentro de novo para a faixa. Tá claro como fazer isso então para todo mundo? Oi. Nesse caso, eu teria uma faixa de operação do tanque, por exemplo, esse limite acima de 50%. Como é que estaria posta a função custo daí, do mesmo jeito de antes, com uma janela de referência fixa e o custo seria o erro nessa referência? Aí o custo, eu não tenho mais o custo no erro, eu posso modelar simplesmente como o custo do incremento de controle. Então eu quero trabalhar o mínimo possível na válvula para manter o nível do tanque. Só que eu tenho ainda um horizonte, eu tenho que fazer as predições, porque a predição entra na restrição. Então eu posso ficar só com uma restrição em ΔU, e a função custo seria, por exemplo, o somatório de I igual a 0 até NU menos 1 do ΔU de K mais I. Só que eu tenho que continuar fazendo as predições para frente, porque as predições vão entrar aqui. Então, nesse caso, eu simplesmente quero tomar a menor ação de controle, menor variação do controle, que leve meu problema a ficar dentro daquelas faixas. Então, basicamente, se desconta o efeito do erro na função objetiva nesse caso? Isso, porque eu não estou interessado no erro efetivamente, eu estou interessado numa variação pequena de ΔU que leva para lá. Isso pode levar a problemas, porque eu posso ter um ΔU absurdamente alto, eu vou querer ter um ΔU absurdamente alto no momento que sair da faixa. Então, o que pode fazer é ter uma ação de controle. Posso colocar restrição em ΔU também para garantir que não vai ter uma variação muito grande, poderia trabalhar com restrição, não é mais comum. Eu posso colocar uma parcela que depende do erro, um somatório do erro, só que ela é desconsiderada se o controlador chega dentro da faixa. Então eu posso trabalhar com isso direto assim, ou posso colocar simplesmente uma função, uma outra função, isso vezes uma outra função, que mata essa parcela quando está lá dentro da faixa. Mas o mais normal é ter essa parcela, quando está fora da faixa, eu boto uma parcela simplesmente para ele não ter um ΔU absurdamente alto e depois mantém quando chega lá dentro e desconsidera essa parcela. O problema de fazer isso é que vai chegar e vai tender a ficar por baixo. Então tem uma restrição, 50%, ele vai tender a manter no 50%. Ou um pouquinho acima, sei lá, quando tiver um sobressinal ele não vai tender a voltar para os 50%, mas ele vai ficar na borda inferior. Se eu quiser levar gradualmente para lá, eu posso fazer isso aí mexendo, ponderação dos custos, sei lá, quando estiver lá dentro, deixo ele lentamente indo para um valor certo de referência. Mas se eu estiver trabalhando por faixas mesmo, ele vai tender a ficar por baixo. Aí entra a perturbação, ele soma um pouquinho, né? Quando a perturbação joga para baixo, aí ele atua com força total para levar de novo para a faixa. Professor, como que ficaria a predição com essa faixa variando ali? A predição funciona exatamente do mesmo jeito. Eu vou ter as predições para frente, eu calculo a predição dentro dos intervalos que me interessam. Então, eu não tenho mais um N definido, eu tenho um N que serve para restrição. Então, eu faço as predições normalmente, como eu vinha fazendo. Na real não é restrição, mas como que fica ali no Y? Então, eu tenho que colocar, se eu tiver... Se tivesse uma faixa que fosse como se fosse um exponencial, vai crescendo ali, eu quero que meu processo siga isso aqui. Tá? Duas exponenciais aqui. Então eu tenho que calcular essas exponenciais, eu tenho que, no primeiro instante, no início do horizonte, isso vai ser 0 mais uma certa constante e 0 menos uma certa constante, por exemplo. Manter lá no início que tá. E aí eu jogo isso pro problema. Então, nesse caso aqui, a gente tem, dentro de um horizonte aqui que vai de 1 até N, por exemplo, botar 1 até N, eu poderia ter 1 até N2, eu posso pegar intervalos como eu quiser. Mas vamos lá, de 1 a N, eu vou modelar isso como, ao invés de ser um Y constante, no primeiro caso eu coloco aqui o tanto de exponencial. Mas a predição não é a janela que vai deslocando no tempo? A janela vai deslocando no tempo, mas a janela, tudo vai ter que mexer. Eu vou ter que mexer nos limites e vou ter que trabalhar. Então, esse vetor de predições, que é o que está aqui, em Y. O limite inferior está aqui, o limite superior está aqui. Só que não é um limite superior, é um limite inferior constante. Ele é um limite que eu vou ter
esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto como mínimo, esse ponto, esse como máximo. No primeiro instante. Quando deslocar a janela, eu vou ter que pegar esse vetor que eu tinha e deslocar ele todo para cima. Então, eu tiro o primeiro elemento, que era esse aqui, desloco o vetor todo para cima e adiciono esse aqui. Então, eu mato esse e adiciono aquele. No próximo instante, eu tenho que deslocar o vetor de novo para cima, o F de novo para cima, vou matar esse aqui e adicionar um novo lá. E vou fazendo isso dinamicamente até chegar no ponto que eu quero. Tá claro para todo mundo? Mas tem que ser o mesmo para bater? Tamanho? O tamanho tem que ser o mesmo, só que eu tiro, eu sempre... Não, mas a janela vai ter que ser sempre a mesma. A janela é sempre a de mesma, ela vai deslocando como a gente tem trabalhando. Não, A mas janela... ela tem que ser sempre o valor do horizonte de predição. Não necessariamente, na restrição não preciso colocar como horizonte. Imagina que eu quero modelar que no início não me interessa, mas depois de 10 amostras eu quero que esteja dentro de um certo sanduíche. Eu posso trabalhar aqui com uma restrição que não começa no início zero. Só que para conseguir modelar isso, eu tenho que eliminar linhas de G. Então vamos desenhar G aqui. A estrutura que a gente tem nessa matriz G é aquele Y e F. Se eu não quero trabalhar no início do horizonte, então isso aqui é G. Eu vou trabalhar aqui de um N01 até um N02. Não mais N1 e N2. Então eu vou cortar G, vou tirar os elementos de G, vou pegar só o intervalo de G que me interessa. Mas isso continua tendo NU elementos aqui. Então eu continuo tendo o vetor delta U. Então continua tendo dimensionalmente correto. Menor ou igual, e aí eu pego em F também só o trecho que me interessa. Então eu corto em F exatamente nos mesmos pontos. Tá? Então eu fico com uma matriz de restrição que ela é mais achatada, mas continua tendo N elementos aqui, e aqui o vetor também é achatado dentro dos horizontes que me interessam. Okay? Mais alguma coisa? Vamos pegar agora então e modelar a sobresinal. Quero que minha resposta não tenha um sobresinal maior do que um certo tanto. Então não quero ultrapassar a referência para um certo tanto, quero que meu sistema não tenha um pico, por exemplo. Estou fazendo um processo de furação e não quero que exista sobresinal nenhum. Eu poderia botar um limite, mas se eu fizer um processo de furação, concordam que eu não posso, se eu quero ter uma certa profundidade de furo, eu não posso ter uma resposta com sobresinal, porque senão o furo vai ser maior do que deveria ser. Eu quero ter uma resposta que não tenha sobresinal. Como é que eu modelo isso? Então esse é o nosso caso 4. Sobresinal. Dá para usar restrição em Y, então vai ser muito parecido com restrição em Y. Então eu tenho que garantir que o Y dentro do horizonte, aqui o vetor Y de predições, ele seja, depende, menor ou igual que a referência. Ou maior ou igual, depende do lado onde ele está. Se ele estiver vindo de baixo e a referência está aqui, tem que ser menor ou igual. Se ele está vindo de cima e a referência está aqui, tem que ser maior ou igual. Então, vamos modelar um lado só, o outro é o análogo. Então, vou garantir isso aqui se Y em K menor que a referência. Tá, então, se eu estou vindo por baixo, eu vou querer sempre ficar por baixo. Se eu estou vindo por cima, eu vou querer ficar sempre por cima. A gente está modelando esse outro caso, esse caso que está aqui. Tá,
de novo, não tem mistério. Então, pego e substituo aqui o y por GU mais F, vetor de referências futuras, e de novo eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui, cortar só um pedaço. Qual que é a vantagem de eu cortar um pedaço em relação a eu usar tudo? Eu digo cortar um pedaço só no instante em que eu sei que pode fisicamente acontecer o sobressinal. Não tem sentido eu pegar e querer desde o instante zero se o processo tem uma dinâmica que pode ser lenta. Qual que é a vantagem de eu trabalhar só numa faixa ao invés de eu trabalhar com restrição em tudo? Tenho menos restrições, então meu cálculo do sinal de controle fica mais rápido. Tá? Então eu consigo trabalhar só dentro de certos intervalos onde eu sei que pode acontecer um sobressinal. Tá, preciso modelar isso ali? Não, vai dar uma coisa que tinha antes lá, vai dar, só que ao invés do y máximo, isso aqui vai aparecer referência. Mas é exatamente o mesmo caso. Vou botar aqui só no final para não... Pela metade eu tenho G delta U menor ou igual que W menos F. Só que eu posso, de novo, cortar isso aqui só nos intervalos que pode acontecer o sobressinal. Tá, pense um pouquinho agora, se eu quiser ter um comportamento monotônico, eu quero garantir que meu y sempre vai crescer. Como é que eu modelo isso? Não sempre vai crescer ou sempre vai cair, depende, mas vamos modelar primeiro que eu quero que o y sempre cresça. Essa aqui, 5. Comportamento monotônico, ou seja, eu quero garantir que o y sempre cresça ou permaneça igual. Delta y maior a 0. Tá, delta y maior a 0. Eu vou escrever o delta y como um y. Então vai ser y de k mais j mais 1 maior ou igual a y de k mais j para todo j. Isso vai valer então para todo o horizonte. Agora, acho que não vou escrever aqui, mas tudo bem. Vamos assumir um caso em que n1 igual a 1, para simplificar a nossa vida. Então, n1 igual a 1, n2 igual a n. No outro caso, vocês podem pegar e jogar ali, mas vai dar só deslocar o vetor para frente. Tá, então eu tenho que escrever isso aqui em quais instantes? Dentro do horizonte de predição, certo? Isso vai valer dentro do horizonte de predição. Então, isso vai ser um vetor y que vai de j igual a 0 até j igual a n. Tá, então eu tenho aqui esse y, na verdade é o próprio g delta u mais f. E desse outro lado? Vai ser esse mesmo g delta u mais f, só que deslocado um instante. Na verdade, eu vou pegar e vou jogar ele para baixo. Eu vou tirar a última linha, que não me interessa, que seria o último instante, vou deslocar tudo para baixo e em cima o que eu coloco? Então, eu vou pegar aqui, vou ter g, só que de g eu vou jogar ele para baixo, então esse g está aqui, os últimos elementos de g eu tiro. Então, bloco o g está aqui embaixo, coloquei uma linha em cima. Delta U mais, com f eu faço a mesma coisa, certo? Pego a f, tiro o último elemento de f e coloco o f aqui. O que aparece nessa primeira linha? Ou seja, com qual instante eu tenho que comparar o y de k mais 1? O y de k. Como é que eu faço? Como é que eu escrevo aqui y de k? 0, 0, 0, 0.
um monte de zeros, que não depende de ΔU, y de k já foi medido. E eu simplesmente coloco aqui y de k. Estou comparando com y de k. Aí eu pego, dá para organizar esse negócio aqui, pega, joga esse g, e o ΔU é o mesmo, pega, joga o g para cá, vai ficar g menos aquela matriz g til, ΔU maior ou igual, só que a nossa restrição está menor ou igual, vou ter que depois multiplicar tudo por menos 1, e aqui o f, eu passo isso para lá, menos, não faz também, aí já fica o menor ou igual, e f e aquela outra também, um menos a outra. Nesse caso específico, então, se eu quisesse, eu poderia pegar G, seria, aqui eu teria os primeiros elementos, teria o G0, 0, 0, 0, 0, que vai ser esse menos 0, 0, 0. Depois eu vou ter o G1 menos o G0. E aqui o G0, vai ser menos o 0 que está lá. E vou fazendo isso, então vou ter sempre uma... Vou continuar tendo aqui uma matriz triangular, só que vai ser dada por primeiro elemento G0 menos 0. Então G0, depois G1 menos G0, G0, G2 menos G1, G1 menos G2, G1 menos G0, desculpa, G0, e vai dar uma matriz triangular com sempre duas subtrações. Preciso escrever ali? Não. Consigo fazer comportamento monotônico para o outro lado. E bem, tem outras restrições de desigualdade, eu poderia querer dizer, faço depois como exercício, invente alguma coisa, eu quero que sempre a soma do ΔU em K mais o ΔU em K mais 3 tem que ser menor ou igual a um certo tanto. Para que serve? Não sei. Virar questão de prova. Mas, enfim, é só para vocês modelarem alguma coisa diferente disso aqui. Então peguem e modelem lá uma restrição qualquer, inventem uma restrição que pode ser para um processo qualquer, físico, mesmo que não, vocês não vejam muito sentido no momento lá, mas tentem modelar isso para colocar daí para dizer que a variação do sinal de controle, ou sinal de controle absoluto mais o y num certo tanto não pode ser mais de 100. Não, inventar alguma coisa para modelar, uma coisa diferente disso aqui. Tá, vamos ver agora as restrições de igualdade. Não sei, deixa eu botar uma restrição. Terminar. A ideia da restrição terminal é eu forçar a saída aí para referência no fim do horizonte. Essa é a ideia. Basta eu pegar e colocar lá que no último instante a saída vai ser igual a referência? Com isso eu consigo garantir que o sistema vai estar assentado lá, ou seja, que no fim do horizonte de predição ele vai chegar na referência? Assumindo que eu tenha sinal de controle suficiente para isso, ou seja, o horizonte é longo o suficiente e que eu tenha liberdade no controle para efetivamente levar ele para o valor de regime? Basta simplesmente dizer que o y de k mais n2 é igual à referência em k mais n2? Com isso aqui eu simplesmente vou estar dizendo que ele tem que estar lá no fim do horizonte, ele tem que passar lá. Só que ele pode passar lá, mas passar... Aqui está a referência, ele pode... Aqui ele passa. Mas não é o que eu queria modelar. Então, tipicamente o que se faz é colocar aqui no fim do horizonte um certo número de amostras e ele está no valor da referência. Aí eu sei que ele vai estar, se estiver bem amostrado, pode estar assim também. Mas, na amostra ele sempre está passando lá. Mas se a coisa estiver bem amostrada, para pegar essas dinâmicas rápidas, botando várias amostras no fim eu garanto.
Então, para garantir isso, a gente tem que ter, primeiro, pode dar um problema sério de factibilidade. Posso não ter ação de controle suficiente para levar o sistema para lá no fim do horizonte. Mas assumindo que eu tenha, isso é uma solução que se faz para aumentar a robustez do sistema. Ou seja, eu garanto que meu cálculo vai ser feito de tal forma que eu leve a saída para o sistema, não é bem estabilidade, não é bem robustez, porque de certa forma isso depende do modelo também. Tá? Mas o sinal de controle é calculado de modo a levar a saída para lá. Dá para mostrar depois, a gente vai ter uma aula específica sobre robustez, depois a gente conversa mais detalhadamente sobre isso. Tá? Mas é uma técnica usada para garantir, para aumentar a garantia de que o sistema em regime permanente vai efetivamente chegar assentar no valor. Eu posso ter uma solução ótima que não garanta isso. Então, botando a restrição terminal, eu garanto que no fim do horizonte ela vai chegar lá. Tá, como é que modela isso? Eu tenho que usar a restrição de igualdade agora, certo? Não vai mais ser de desigualdade, vai ser uma restrição de igualdade. Eu tenho que escrever isso em função de ΔU. De novo, vai ser G ΔU mais F, só que eu vou pegar só os últimos elementos do G ΔU mais F. Então, eu tenho aqui G ΔU mais F, só que eu vou trabalhar só com o que está no fim aqui. No fim do horizonte, eu tenho que garantir que isso aqui é igual ao vetor W, pego só isso aqui. Então, boto isso aqui, passo o F para lá menos e coloco isso como restrição de igualdade. É isso aqui. Ao contrário das restrições de desigualdade, as restrições de igualdade tipicamente são benéficas para a solução do problema. Ou seja, se eu tenho uma restrição de desigualdade, ela complica a solução. Quanto mais restrições de desigualdade, mais lenta é a solução. Uma restrição de igualdade, ela tipicamente acelera a solução. Por quê? Porque a gente reduz o grau de liberdade. Eu reduzo alguns graus de liberdade do problema. Então, eu poderia pensar nisso aqui como uma substituição de variável, por exemplo. Eu posso ir diminuindo o tamanho do problema, fazendo uma substituição de variável, que eu tenho aqui uma combinação linear de ΔUs futuros, vai ser igual àquilo. Então, eu posso ir substituindo um em função do outro e diminuir o número de variáveis de solução do problema. Afinal, as coisas começam a ficar mais amarradas, eu tenho menos grau de liberdade para mexer. Não? Sim. Sim, tá. Isso é fácil de ver se eu pensar, vamos botar, eu quero que o 1 mais o 2 seja igual a 5. Então automaticamente eu matei o 2, o problema. No momento que eu calculei o 1, eu já tenho o 2 determinado. Então a solução ficou mais simples do que o caso que eu tenha o 1 e o 2 completamente desamarrados. Dúvidas por enquanto? Não. Tá. O que eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente terminar a parte de restrições, é como que a gente trata com infactibilidade. Porque a gente pode ter um problema aqui, a gente quer resolver daquele jeito, só que se não der, tudo bem, não é o fim do mundo. Melhor eu ter uma solução do que, mesmo que não atenda a restrição, do que não ter uma solução. O problema é ser infactível. Exemplo desse aqui, eu quero que chegue no fim do horizonte em regime permanente, mas se não chegar também, não é melhor eu ter uma solução factível, algo que me leve próximo disso, do que eu não ter simplesmente. O problema, o computador travar e dizer, não tem solução. Então ele vai chegar numa solução que não obedece à restrição, mas vai chegar numa solução. Conseguem ver a diferença entre uma restrição que a gente chama de restrição hard e uma restrição que é essa aqui, que é soft? Então eu tenho, na restrição hard ele vai obedecer, não tem solução, acabou, fecha o problema, para o problema, digo, não tem solução. O problema é infactível. No caso de uma restrição soft, eu acho uma solução que é a melhor solução que não necessariamente obedece àquela restrição. Eu posso violar a restrição. Então, no caso de uma restrição de segurança, não tem como usar uma restrição soft para modelar uma restrição de segurança. Mas
Esse caso aqui de chegar no valor de regime, por exemplo, é um caso típico de eu usar uma restrição soft, não hard. Tá, então, a ideia de restrição soft, não sei como é que traduz isso formalmente no português. Restrição soft. Tá bom. É vocês colocarem tem várias formas de fazer isso, tá? Mas a mais comum é vocês colocarem uma variável de folga. Então eu coloco uma variável de folga, eu digo que eu tenho que minimizar delta U transposto H delta U mais F0 transposto delta U, sujeito a delta U menor ou igual que B. Só que eu não consigo obedecer isso aqui. Eu vou fazer para a restrição de desigualdade. Tá? Depois daria para fazer para igualdade e ficar na mesma. Mas eu não consigo obedecer exatamente isso. Então eu coloco uma variável de folga epsilon. Então eu tenho que obedecer a delta U menor ou igual que B mais um certo epsilon. Ou seja, algo em torno do B. Só que eu tenho que, de alguma forma, garantir que esse epsilon vai se manter pequeno. Qual é a forma de garantir que esse epsilon fique pequeno? Colocar ele na função custo com um peso alto. Tá? Só que esse epsilon, eu quero que ele seja positivo, eu quero que ele seja negativo. Ele pode ir para os dois lados. Tá? Então, uma forma natural de fazer isso e garantir que ele sempre seja positivo na função custo é usar um termo quadrático em epsilon. Porque por mais que ele seja negativo, na função custo ele vai aparecer positivo. Então eu coloco isso como um vetor de epsilon, que isso aqui vai ser um vetor, o B é um vetor, o epsilon também é um vetor. Então vai ser epsilon. Então, epsilon aparece aqui. Aqui aparece um epsilon transposto. Uma outra matriz que eu vou chamar de, sei lá, H epsilon. Epsilon. Não vou fazer isso, se botar uma ponderação razoável aqui, grande, muito maior que as que estão lá, eu garanto que o epsilon fica pequeno. Em regime permanente, o que vai acontecer? Isso aqui vai tender a zero, ou seja, o erro vai tender a zero, o delta U tende a zero e o epsilon tende a zero também. Então, em regime permanente, eu tenho a restrição obedecida desde que seja factível. Senão, o problema a resolver é esse aqui. Na restrição de igualdade, eu consigo colocar um epsilon da mesma forma, ou um outro epsilon, e jogo isso como variável de decisão do problema. Qual que é o problema aqui? Eu aumentei a complexidade do problema um pouquinho mais. Por quê? Eu tenho variáveis de decisão adicionais aqui, que são esses epsilons. Ou seja, meu problema de otimização vai calcular não só os delta U's dentro do horizonte, como ele vai calcular também os epsilons. E ele vai ter que fazer isso ao longo de todo o horizonte. Todo instante. A todo instante ele vai ter que calcular o horizonte mais o epsilon, que vai ter esse tamanho do tamanho da restrição. Então eu adicionei, nesse caso aqui, se eu trabalhar com todos os delta U's na restrição, eu dou para ele o tamanho do meu problema. Eu tenho que calcular todos os delta U's dentro do horizonte e todos os epsilons dentro do horizonte. Tá, então está claro para todo mundo o motivo de eu fazer isso aqui e como funciona, qual é a ideia de resolver o problema dessa forma? Sim? Tá. Se vale, daí pra gente modificar o problema, eu vou deixar para vocês fazerem. Depois, eu passei para vocês uma série mas alguns exercícios já. Depois a gente pode voltar na última aula, podemos fazer uma aula de exercícios, mas não esperem chegar lá para, se tiverem alguma dúvida, eu já perguntei antes, mas imagino que seja tudo mais ou menos tranquilo por enquanto. Tá, antes da gente partir para o próximo ponto, eu quero discutir com vocês um assunto que não está exatamente colocado formalmente em lugar nenhum, mas vocês têm que, para implementar o controlador, vocês têm que calcular uma resposta livre e uma matriz G, certo? Vocês precisam, para fazer a predição, G, delta U mais F. O G é fácil de obter experimentalmente. Eu pego a planta e dou um degrau, obtenho os coeficientes da resposta ao degrau.
Ah, se eu der um degrau que não é um degrau unitário, dá um degrau de amplitude 0,2, porque não tem sentido dar um degrau unitário lá naquele instante, 0,2, pega os coeficientes e divide todos por 0,2 e vou ter o coeficiente como se eu tivesse aplicado o degrau unitário. Mas como é que eu calculo a resposta? Como é que eu consigo calcular a resposta livre de uma forma sem eu precisar explicitamente pegar um modelo e resolver de Diophantine, se eu tenho um computador? Eu simulo o comportamento natural do processo. Eu posso pegar e simular o comportamento do processo a partir de uma certa condição inicial. E jogo isso para frente do horizonte. Funciona? Sim, funciona. Qual que é o cuidado que vocês têm que tomar quando fazem isso? Você tem que garantir que a saída do simulador de vocês, no instante K, vai coincidir com o Y de K. Da mesma forma que vocês faziam lá no DMC de corrigir, ou vocês garantem isso pela condição de simulação, ou vocês têm que pegar o Y predito pelo simulador que vai calcular a resposta livre. Então ele disse que a resposta seria essa aqui. Daqui para frente. Só que vocês mediram nesse instante esse valor. O Y medido foi esse aqui. O que se faz? Desloca a predição para cá. Então, fazendo isso, vocês conseguem garantir que a resposta vai continuar tendo, o controlador como um todo vai continuar tendo ação integral. Se vocês implementarem usando isso, vocês deixam de ter informação do Y de K, e isso faz com que a resposta, tipicamente, tenha um erro de segmento em regime permanente. Então, é o único cuidado que vocês têm que tomar, mas aí vocês conseguem, então, implementar o GPC de forma, o GPC ou qualquer MPC, de forma mais fácil, se vocês usarem um simulador para calcular a resposta livre, ao invés de pegar e fazer o cálculo dos coeficientes. É possível fazer os dois, acho que vocês têm implementação feita para os dois, inclusive. Mas vocês têm que tomar cuidado quando fizerem isso de corrigir todos os coeficientes pela diferença que vocês têm entre a resposta livre calculada pelo simulador e o primeiro valor medido da resposta, o Y de K da resposta livre, o Y de K mais 1, desculpa. Não, Y de K, né? Y de K da resposta livre calculada e o Y de K medido. E aí vocês fazem isso para todos dali para frente. Tá claro isso? Depois, quando vocês forem implementar, vocês vão lembrar disso aqui. Então comecem a implementar e vocês vão ver os problemas que vai dar. Depois, se tiverem um erro de regime permanente, pensem nisso aqui, que provavelmente vai ser a causa do problema de vocês. Tá, vamos parar 5 minutos, tomar uma água, vou no banheiro e depois a gente volta para falar de restrição.